Você acha que conhece o Nordeste? Talvez conheça as praias, as fotos, os cartões postais, mas existe um Nordeste que o mundo não conhece, o dos ritmos que curam, das festas que movem cidades inteiras, das mãos que transformam barro em memória, do sertão que ensina a esperar e agradecer. Hoje você vai viajar por 10 fatos incríveis que revelam a alma nordestina em sua forma mais pura. A força do sertão, a maior festa popular do planeta, a cozinha que virou linguagem, a fé que dança, o artesanato que atravessa séculos, os sotaques que cantam histórias. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo de qual estado do Brasil você está assistindo. Isso ajuda a levar esse documentário para mais pessoas e a mostrar que o Nordeste é muito maior do que as manchetes. Respire fundo, ajuste o volume. O Nordeste está chegando, como vento quente que abraça e renova. O sertão nordestino é, ao mesmo tempo, deserto e paraíso. Quem o vê pela primeira vez enxerga apenas o chão rachado, o vento seco e o horizonte sem fim. Mas quem o conhece de verdade entende que ali habita a alma mais forte do Brasil, uma mistura de fé, teimosia e poesia que nenhum tempo consegue apagar. O sertão não se explica, se sente. E o que o torna incrível não é apenas sua paisagem, mas a forma como o povo transformou a escassez em força. Há séculos, homens e mulheres desafiam a estiagem, plantam mesmo quando a terra sangra e erguem casas com o que o solo permite. Quando a chuva chega, ela não é um evento climático, é um milagre coletivo. Nas pequenas cidades do interior da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Ceará, há um ritual que se repete. O povo olha para o céu e sorri. A chuva é anunciada antes de cair, pelas formigas, pelas nuvens, pelo cheiro de terra. E quando enfim vem, ninguém corre para se abrigar. Todos correm para agradecer. Mas o sertão não é só sobrevivência. É também berço de arte, fé e sabedoria. Dali surgiram algumas das vozes mais marcantes da cultura brasileira, como Patativa do Assaré, que transformou o sofrimento em poesia, e Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que fez o Nordeste tocar em cada rádio do país. As músicas, as festas de padroeiro, as xilogravuras e o repente são expressões de um povo que aprendeu a contar a própria história sem esperar que alguém o fizesse. Há uma filosofia sertaneja que poucos percebem: o tempo lento. Enquanto o mundo corre, o sertão observa. Enquanto a modernidade se apressa, ele resiste. E talvez seja essa resistência silenciosa o seu maior segredo. A seca, que o resto do país costuma ver como tragédia, ali é professora. Ensina o valor da paciência, da solidariedade e da fé. O sertanejo sabe esperar. E quando o milagre vem, sabe agradecer. Em cada casa de barro, há um rádio que toca forró e uma lamparina que ainda vence a noite. Em cada rosto queimado de sol, há uma história de coragem. E em cada olhar voltado ao horizonte, um lembrete para o Brasil. É possível ser pobre de recursos e rico de espírito. O sertão é mais do que geografia. É uma lição viva. É o Brasil em seu estado mais cru e, paradoxalmente, mais belo. Ali o sol não castiga, forja guerreiros, e quem passa por ele nunca mais é o mesmo. Porque o sertão, uma vez dentro da alma, nunca mais sai. O São João nordestino, a maior festa popular do planeta. Se o sertão é resistência, o São João é celebração. Quando o mês de junho chega, o Nordeste inteiro se transforma em um único coração pulsando ao som do forró. As ruas ganham bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho assado toma o ar, e o som da zabumba anuncia que o Brasil, o verdadeiro Brasil, vai dançar. Dizem que o Carnaval é a maior festa do país, mas quem já viveu um São João no Nordeste sabe, o Carnaval é espetáculo, o São João é alma. Tudo começa com o fogo. Em cada cidade, uma fogueira é acesa para São João, São Pedro e Santo Antônio, os santos que simbolizam fé, fartura e amor. A chama ilumina o rosto das famílias, das crianças, dos idosos. Ali, o calor é mais do que físico, é espiritual. É a lembrança de que, mesmo nas noites mais frias, o povo nordestino sabe fazer o coração arder de alegria. As quadrilhas juninas são outro espetáculo à parte.
O que começou como dança de roça virou uma arte cênica. Grupos ensaiam meses inteiros para subir aos palcos, com coreografias que misturam teatro, romance e humor. Os trajes são bordados à mão, os passos sincronizados, e a trilha sonora, composta por sanfona, triângulo e zabumba, é o idioma oficial da alegria. Cidades como Caruaru, PE, e Campina Grande, PB, disputam o título de maior São João do mundo. Durante 30 dias o forró não para. Mais de 2 milhões de pessoas passam por praças e pavilhões que se transformam em cidades cenográficas. Há concursos de quadrilha, casamentos simbólicos, festas de rua, desfiles e shows que fazem o chão tremer. Mas no meio da multidão, o que mais emociona é ver o encontro entre gerações. O avô dançando com o neto, o agricultor abraçando o turista, a fé e a cultura se misturando em um mesmo compasso. O São João é também gastronomia e memória. Pamonha, canjica, bolo de milho, quentão, milho cozido são receitas que atravessam séculos e contam histórias de partilha. No Nordeste, comida não é só alimento, é linguagem de afeto. Cada prato é uma lembrança de família, um agradecimento à colheita e à vida. Mas há algo ainda mais profundo. O São João é o momento em que o nordestino se vê valorizado. Por um mês, o olhar do país se volta para sua cultura, suas cores, seus sotaques. O que o resto do ano tenta apagar, junho faz brilhar. O sertão, que durante meses luta contra a seca, finalmente dança debaixo de bandeirinhas e fogueiras, como se dissesse: sobrevivemos mais uma vez. É por isso que o São João é a maior festa popular do planeta, porque não é apenas uma festa, é uma oração dançada, uma celebração da resistência, da alegria e da fé. É o Nordeste inteiro cantando em uma só voz. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. E de fato, está. Porque quando o céu do Nordeste se ilumina em junho, o mundo inteiro parece pequeno diante do brilho de um povo que nunca deixou de celebrar a vida. A cozinha nordestina, o sabor que virou identidade nacional. Se existe um idioma universal no Nordeste, ele é falado com temperos. Antes mesmo de o forró começar, o cheiro já fala. Cebola dourando na manteiga de garrafa, o alho que abre o apetite, o feijão que ferve devagar enquanto o vento quente entra pela janela. Cada som, cada aroma, é uma memória viva. A comida nordestina não alimenta apenas o corpo. Ela conta a história de sobrevivência e celebração de um povo que aprendeu a transformar pouco em abundância. No prato, a história, geografia e fé. O milho, por exemplo, é quase sagrado. É a base das pamonhas, das canjicas, dos bolos e das farofas que aparecem nas festas de junho. Cada grão guarda o símbolo da fartura, mesmo quando o chão era seco. E feijão de corda, misturado à carne de sol e à farinha, é mais do que uma refeição. É um pacto silencioso com a resistência. E há o rei do sertão, o baião de dois. Surgido nas cozinhas simples do interior, ele une o feijão e o arroz, dois ingredientes que juntos viraram metáfora de união. Luiz Gonzaga o transformou em canção e o Nordeste o transformou em bandeira. É comida de verdade, dizem os mais velhos, daquelas que abraçam por dentro. A culinária nordestina é um mapa de influências. Dos indígenas, herdou a mandioca, o beiju e o uso da farinha como ouro branco. Dos africanos, vieram os temperos fortes, o azeite de dendê e a arte de cozinhar com alma. Dos portugueses, o gosto pelos doces de leite, pelas compotas e pelos pães. Tudo isso se misturou sob o sol e criou algo novo, uma cozinha de pertencimento, impossível de reproduzir fora dali. Cada estado tem seu sotaque de sabor. Na Bahia, o dendê colore o mar e o prato. Do acarajé às moquecas, a comida é canto e religião. No Ceará, o caranguejo servido à beira-mar é ritual de fim de tarde. Em Pernambuco, o bolo de rolo é poesia enrolada em camadas de goiabada. No Piauí, o capote e o sarapatel misturam força e tradição. E em Alagoas, o sururu servido nas lagoas é quase um batismo do paladar. Mas o segredo da culinária nordestina não está apenas nos ingredientes, está nas mãos. Mãos que amassam, que provam, que cuidam.
Mãos calejadas que sabem o ponto do feijão sem relógio e o sal certo do sol sem colher. Cozinhar para o nordestino é um ato de amor, e amor ali nunca falta. O turista come, o nordestino compartilha, e é por isso que a cozinha do Nordeste conquistou o país, porque não se trata de técnica, e sim de alma. Cada prato é um abraço, cada receita, um testemunho de fé. E cada mesa posta é um altar, onde o Brasil se ajoelha, fecha os olhos e entende, enfim, que sabor também é identidade. O coração da fé, romarias, milagres e o sagrado que move multidões. O Nordeste é o coração espiritual do Brasil. Não há canto da região onde a fé não se manifeste em alguma forma, seja num canto de romaria, numa vela acesa diante do altar ou num olhar voltado ao céu pedindo chuva, cura ou consolo. Aqui a fé não é apenas crença, é sobrevivência. Quando o sol nasce sobre o sertão, o primeiro gesto de muitos é o sinal da cruz. Antes do café, antes da labuta, há um agradecimento silencioso. E quando a noite cai, o mesmo gesto volta, não como costume, mas como diálogo íntimo com o divino. O nordestino fala com Deus sem teologia, sem rito complicado, fala com o coração. E é desse coração que nascem as maiores demonstrações de espiritualidade popular do país. Todo ano, milhares de fiéis caminham quilômetros sob o sol, carregando cruzes, promessas e histórias. São as romarias, encontros de fé e resistência que transformam o chão em altar. Entre elas, a de Juazeiro do Norte, CE, é a mais emblemática. Ali repousa o legado do padre Cícero Romão Batista, o Padim Cisso, santo popular que, mesmo sem canonização oficial, é venerado como símbolo de bondade e milagre. Homens e mulheres chegam a pé, de bicicleta, de jegue, às vezes descalços, trazendo o peso da vida e a leveza da esperança. Juazeiro não é apenas uma cidade, é um fenômeno espiritual. Em Pernambuco, outra multidão se move todos os anos para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O santuário encravado em rochas, às margens do Rio São Francisco, é considerado uma das maiores peregrinações religiosas da América Latina. Dentro das grutas, o som dos cânticos ecoa como se a própria pedra rezasse junto. A luz das velas desenha sombras que parecem vivas, e o ar denso de fé faz o visitante entender. Aqui o milagre é coletivo, mas a fé nordestina não vive só nas grandes romarias, ela está em cada esquina. Nos ex-votos pendurados nas capelas, nos terços pendendo do retrovisor, nas imagens de barro moldadas por artistas anônimos. A fé está nas mulheres que rezam o terço da tarde, nas promessas feitas em voz baixa, nas fitas coloridas amarradas nos pulsos pedindo proteção. Há também a mistura sagrada, o sincretismo. Nas mesmas ruas onde passam procissões católicas, ouvem-se tambores de candomblé e maracatus que reverenciam os orixás. O sagrado no Nordeste não se separa, se soma. É uma fé que não divide, acolhe, que não impõe, inspira. O nordestino aprendeu que o céu não se conquista, se constrói passo a passo na estrada da fé. E é por isso que o Nordeste é o coração espiritual do país, porque ali, entre romeiros, orações e milagres, o Brasil ainda lembra como se fala com Deus. A arte nordestina. O barro, a cor e a alma de um povo imortal. No Nordeste, a arte não nasce de luxo, nasce de necessidade. Ela é a forma que o povo encontrou de eternizar o que a vida insiste em apagar. Cada pedaço de barro, cada traço colorido, cada batida de martelo em madeira, carrega a história de um Brasil que cria beleza com as mãos nuas. Em lugares como Caruaru, Tracunhaém e Juazeiro do Norte, o barro é quase sagrado. Ali, ele deixa de ser terra e vira memória. É nas mãos de artistas como o Mestre Vitalino que o barro se transforma em gente. Vaqueiros, rezadeiras, casais de forró, cangaceiros e santos ganham forma e vida. São rostos sem pretensão de perfeição, mas cheios de verdade. Cada escultura parece respirar o sertão. A arte popular nordestina é o retrato do cotidiano, mas também uma oração silenciosa. Quando um artesão modela um santo, ele não está apenas esculpindo uma imagem, está rezando com as mãos. Quando pinta uma feira, um bumba meu boi ou um cordel, está registrando o mundo como ele o enxerga, simples, intenso e profundamente humano.
O cordel, aliás, é uma das expressões mais geniais dessa cultura. Livretos de poesia pendurados em cordas, daí o nome. Narram histórias de amor, guerra, política e fé. Nas feiras, o povo se aglomera para ouvir os poetas recitarem seus versos, rimando com a precisão de quem domina o tempo e a palavra. É jornal, literatura e teatro, tudo junto, embalado pela musicalidade nordestina. Como disse Ariano Suassuna, o Nordeste é o único lugar do mundo onde o povo ainda faz arte com alma medieval e humor moderno. As cores também contam histórias. O azul profundo das janelas, o amarelo dos muros, o vermelho das fitas de fé, tudo ali tem simbologia. O colorido não é só estética, é resistência à monotonia. Pintar a casa de cores vivas é uma forma de dizer: estamos vivos. Em Olinda e Recife, o frevo e o maracatu misturam som, dança e figurino em uma sinfonia de cores e ritmos que desafia o corpo e a lógica. Nos interiores, as rendeiras tecem com paciência ancestral, transformando o silêncio em delicadeza. E nas xilogravuras, os traços em preto e branco revelam o contraste entre o riso e a dor, entre a seca e a fé. O que torna a arte nordestina tão poderosa é a sua autenticidade. Ela não tenta imitar o mundo, ela o recria e o faz com o que há à mão: barro, tinta, fé e coragem. O artista nordestino não precisa de palco nem aplauso. Seu reconhecimento está no olhar de quem se emociona, no sorriso de quem se vê representado. Porque, no fim, a arte do Nordeste é exatamente isso. Um espelho da alma de um povo que aprendeu a fazer da dor beleza, e da beleza, eternidade. O cangaço e a rebeldia do sertão, quando a injustiça gerou heróis. No coração do sertão nordestino, entre a seca e o abandono, nasceu um grito que ecoou por décadas nas veredas empoeiradas, carregado por homens e mulheres que se recusaram a se ajoelhar diante da miséria e da opressão. Esse grito tinha nome: cangaço. O cangaço não começou como crime, começou como vingança e sobrevivência. No final do século XIX, o sertão era um território esquecido, sem lei, sem Estado e sem justiça. Os coronéis mandavam mais que o governo, os pobres não tinham voz, e o sertanejo, já castigado pela seca, ainda era oprimido pela fome e pelo poder. Foi desse cenário que surgiram os cangaceiros, homens e mulheres que pegaram em armas para se defender e acabaram se tornando o símbolo da rebeldia nordestina. O mais famoso deles foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Filho de agricultores de Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, Lampião viu o pai ser morto em uma disputa com autoridades locais. A partir dali, jurou vingança, mas sua história ultrapassou o desejo de justiça pessoal. Lampião transformou-se em mito, e sua figura passou a dividir o país entre quem o via como bandido e quem o via como herói do povo. Vestido com couro bordado, cartucheiras cruzadas no peito e o emblemático chapéu em meia-lua, Lampião se tornaria o rei do cangaço. Seus bandos percorriam sertões inteiros, da Bahia ao Ceará, de Alagoas ao Rio Grande do Norte, saqueando os ricos, mas também ajudando os pobres. Era cruel, mas justo, violento, mas estrategista, religioso, mas rebelde. Com ele vinha Maria Bonita, a mulher que quebrou as regras de uma sociedade patriarcal para se tornar a rainha do sertão. Juntos formaram um casal lendário, símbolo de coragem e tragédia. O cangaço foi mais que uma luta armada. Foi uma guerra de narrativas. Enquanto o governo os chamava de bandidos, o povo via neles uma forma de justiça que nunca veio de cima. Os cangaceiros eram o espelho do sertão, duros, poéticos e indomáveis. Com o tempo, o mito cresceu. A música de viola, o cinema e a literatura transformaram o cangaço em uma das epopeias mais fascinantes do Brasil. De Deus e o Diabo na Terra do Sol, ao Alto da Compadecida, o cangaceiro virou símbolo de resistência, um personagem que desafia o poder e paga o preço da liberdade. Em 1938, Lampião e seu bando foram mortos na Grota de Angicos, em Sergipe. Suas cabeças foram expostas em praça pública, numa tentativa do Estado de apagar o mito. Mas o que o governo não entendeu
é que o mito não morre decapitado. O corpo pode cair, mas a ideia permanece. Hoje, o cangaço é memória e orgulho. Em feiras, museus e festas populares, o chapéu de couro ainda é usado como símbolo de resistência. E cada vez que um nordestino ergue a cabeça diante da injustiça, é como se o espírito do cangaço sussurrasse entre os ventos do sertão. Podem nos chamar de bandidos, mas fomos os únicos que lutaram de igual para igual. O cangaço é a cicatriz que virou bandeira. Uma lembrança de que o sertão, quando oprimido, nunca se cala, se arma de coragem. O maracatu e o som dos orixás, quando a África renasceu no Recife. Há sons que não são apenas música, são memória em movimento. No Recife e em Olinda, quando os tambores do maracatu começam a ecoar, não é apenas o corpo que dança, é a história que desperta. Cada batida de alfaia é o coração da África pulsando dentro do Brasil. Cada canto é uma reza ancestral que atravessou o oceano e renasceu em solo nordestino. O maracatu é mais que um ritmo, é uma celebração da resistência negra. Surgiu ainda no período colonial, quando os africanos escravizados recriavam, nas senzalas e irmandades religiosas, uma forma de manter viva a dignidade e a memória de seus reis e rainhas. Da dor, nasceu a majestade. Eles criaram o Maracatu-nação, uma corte simbólica onde coroavam um rei e uma rainha negra, figuras sagradas que representavam a força espiritual do povo africano diante da opressão. Ao som dos tambores e ganzás, com estandartes bordados em ouro e fitas, a procissão desfilava pelas ruas como se o tempo tivesse voltado aos tronos de Benim, Congo e Angola. Era uma mistura de fé e arte, de devoção e insubordinação. Enquanto os senhores de engenho tentavam controlar o corpo, os negros mantinham livre a alma. Com o passar dos séculos, o maracatu sobreviveu a perseguições e proibições, mas resistiu. E não apenas resistiu, floresceu. Hoje o maracatu é uma das expressões culturais mais ricas e poderosas do Brasil. E cada desfile é um ritual de ancestralidade. Existem dois tipos principais: o maracatu-nação, ligado ao candomblé e às tradições afro-religiosas, e o maracatu rural, que nasceu nos canaviais, e mistura o sagrado com o carnaval popular. Ambos carregam o mesmo espírito, o de um povo que transformou a dor da escravidão em arte e a arte em libertação. A música é uma invocação. Os tambores conversam com os orixás, especialmente com Xangô, senhor da justiça, e Iansã, a dona dos ventos e das tempestades. Quando o cortejo passa, não há quem não sinta a vibração. O chão parece tremer. As cores, vermelho, dourado, azul e branco, misturam-se em um balé de fé e poder. O maracatu também é identidade. Os mestres e mestras, chamados de batuqueiros, são guardiões de um conhecimento oral passado de geração em geração. Ensinar a batida correta é mais que ensinar ritmo, é transmitir memória. E cada criança que aprende a tocar uma alfaia está, sem saber, reconectando-se com seus ancestrais. O Recife moderno cresceu em torno desse som. Entre arranha-céus e pontes antigas, o eco do maracatu ainda domina as madrugadas de fevereiro. É um som que não pede licença, ele reivindica a presença. Quando o maracatu desfila, o Brasil se ajoelha diante de uma herança que não pode ser apagada. Porque ali, no toque do tambor, está o som de uma verdade antiga. Podem ter nos tirado a liberdade, mas nunca o ritmo. O maracatu é o grito da África que sobreviveu, e no Nordeste virou oração em forma de festa. O litoral encantado, as praias que parecem pinturas divinas. O Nordeste é o ponto onde a terra parece tocar o céu. Uma linha infinita de areia branca separa o azul do mar do azul do infinito, e entre eles, o Brasil se reflete em estado puro. O litoral nordestino não é só geografia, é arte viva. Cada praia é um quadro pintado com luz, vento e sal. Do Maranhão à Bahia, há mais de 3.000 quilômetros de beira-mar. Mas o que mais impressiona não é o tamanho, é a diversidade de beleza. No Maranhão, os lençóis maranhenses são um milagre geográfico. Dunas brancas que escondem lagoas de água doce, mudando de cor conforme o sol se move. Do alto,
parecem o trabalho de um pintor divino, pinceladas de azul turquesa sobre o ouro da areia. Mais ao sul, no Ceará, está Jericoacoara, uma vila escondida entre dunas, onde o tempo parece desacelerar. Ali, o pôr do sol é evento sagrado. Todos param em silêncio para ver o astro descer no mar como uma moeda dourada caindo no horizonte. O vento sopra forte, as redes balançam sobre o mar e o som dos coqueiros é a trilha sonora da paz. Em Pernambuco, o mar ganha tons esmeralda. Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais, é um mosaico de vida marinha. Peixes coloridos, corais e jangadas flutuando como sonhos. A água é tão transparente que o fundo do mar parece mais próximo que o chão. E nas manhãs de maré baixa, o oceano se abre para quem souber chegar a tempo. Um espetáculo que dura pouco, mas marca para sempre. Na Bahia, o litoral mistura fé e festa. Morro de São Paulo, Trancoso e Itacaré são como versos de uma mesma canção. Praias intocadas, falésias avermelhadas e uma energia que parece abençoar cada visitante. Aqui, o mar é a extensão da alma baiana, dançante, acolhedor, místico. E quando as ondas quebram sob o pôr do sol, o horizonte parece cantar o mesmo refrão: Axé. Mas o que realmente torna o litoral nordestino tão único não é só sua beleza, é a relação espiritual entre o povo e o mar. Os pescadores o tratam como entidade viva. Chamam-no de meu velho, meu amigo, meu companheiro. Antes de lançar as redes, fazem o sinal da cruz. E quando voltam, agradecem, mesmo se a pesca foi pouca. Para eles, o mar é espelho de Deus, generoso e imprevisível. Nas vilas costeiras, as festas unem o sagrado e o profano. Milhares de pessoas vestem branco, acendem velas e entregam flores às águas, pedindo proteção, amor e sorte. É uma das cenas mais belas do país e talvez do mundo. O litoral nordestino não é apenas destino, é ritual. É o lugar onde o Brasil se reconcilia com sua própria natureza. E cada onda que chega à areia traz um lembrete silencioso. A beleza é passageira, mas o encanto, eterno. O forró, o ritmo que traduz a alma nordestina. Antes de existir microfone, palco ou aplauso, existia o som da sanfona ecoando sob o luar do sertão. Era o forró nascendo. Simples, intenso, como o coração nordestino. O forró é mais que um ritmo. É uma linguagem universal do Nordeste. Nele o corpo fala o que as palavras não dizem, e o som da zabumba substitui o relógio do tempo. Quando começa o compasso, sanfona, triângulo e zabumba, algo desperta no ar. É o chamado da terra, da raiz, da lembrança. A origem do forró é envolta em lenda. Alguns dizem que veio da expressão inglesa for all, usada em festas abertas promovidas por ingleses que trabalhavam nas ferrovias do século XIX. Mas o povo nordestino fez melhor. Deu-lhe alma, cadência e sentimento. Transformou-o em música de identidade. O som que embala tanto o riso quanto a saudade. O grande pai desse movimento foi Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Filho do Nordeste, no sertão pernambucano, Gonzaga levou a sanfona ao rádio e, com ela, levou o Nordeste ao resto do Brasil. Suas músicas, Asa Branca, Assum Preto, A Vida do Viajante, são mais que canções, são orações cantadas. Ele fez do forró uma forma de evangelho popular, em que o amor, a seca, o trabalho e a fé se entrelaçam num mesmo compasso, mas o forró não ficou preso ao passado. Com o tempo, ele evoluiu, se reinventou, se multiplicou. Surgiram o forró universitário, o pé de serra, o forró eletrônico e todos convivem, cada um traduzindo uma geração, mas mantendo o mesmo espírito, celebrar a vida. Em cada festa junina, em cada vila iluminada por bandeirinhas coloridas, o forró é o idioma que une estranhos. Ali, ninguém dança sozinho. Homens e mulheres se encontram pela mão, giram, riem e por alguns minutos esquecem a dureza do mundo. O forró é, talvez, o maior exercício de esperança já inventado, porque só dança quem acredita que ainda há alegria no caminho. E há também o poder da letra. As canções do Nordeste não são apenas melodias,
São crônicas poéticas da existência. Falam de amor e despedida, de fé e de chão, de saudade e de recomeço. É por isso que quem ouve um forró sente o coração balançar, mesmo sem saber dançar. O forró é o som da vida real, simples, sincera, humana. É a sanfona que chora quando o amor parte e sorri quando a chuva volta. É a trilha sonora do sertão e da cidade, da roça e do palco. Porque no fim o forró é o Brasil em forma de música, improvisado, apaixonado e eterno. O Nordeste moderno, inovação, arte e o novo futuro que nasce do passado. O Nordeste sempre foi visto como o Brasil do passado, mas quem anda por suas cidades hoje percebe algo diferente. O passado ainda pulsa, mas agora empurra o futuro. De Fortaleza a Salvador, de Recife a Natal, o Nordeste está se reinventando sem perder sua alma. Startups nascem onde antes havia feiras livres, artistas digitais convivem com repentistas e engenheiros de software dividem a mesma calçada com rendeiras centenárias. O que parece contraste é, na verdade, a nova harmonia do Brasil moderno. Em Recife, o Porto Digital tornou-se um dos maiores polos tecnológicos da América Latina. Mais de 500 empresas de inovação convivem entre casarões coloniais, criando um ecossistema onde história e tecnologia trabalham lado a lado. Ali, o som das alfaias do maracatu se mistura ao clique dos teclados. Uma sinfonia improvável que só o Nordeste poderia compor. Fortaleza, antes símbolo de turismo e praias, agora é também símbolo de inteligência urbana. A cidade aposta em energias renováveis, tecnologia solar e infraestrutura verde. Enquanto o resto do país ainda discute sustentabilidade, o Ceará já exporta soluções e esperança. Na Paraíba, jovens artistas de Campina Grande transformam o forró e o cordel em experiências interativas. O que antes era tradição de feira, agora vira NFT, animação, trilha sonora de games e séries. E em Salvador, o berço da negritude brasileira, coletivos de arte e cultura ocupam espaços públicos com performances que unem tambores, poesia e tecnologia de projeção. O passado se tornou palco e o presente, performance. Mas o verdadeiro avanço do Nordeste moderno não está apenas na inovação, está na consciência de pertencimento. O nordestino descobriu que não precisa parecer com o mundo para ser grande. Basta ser ele mesmo. E isso é revolução. As universidades da região estão entre as mais criativas do país, produzindo ciência aplicada à realidade local. Projetos de dessalinização, biotecnologia e energias limpas nascem do chão seco do sertão. Ironicamente, o mesmo chão que já simbolizou carência, agora simboliza potência. E o que antes era fuga em busca de oportunidades, hoje é retorno. Filhos do Nordeste voltam para empreender, ensinar e transformar o que um dia foi esquecido. A nova geração aprendeu com as antigas que fé e ciência não precisam brigar, que tradição e modernidade podem caminhar juntas, que ser nordestino é carregar um código genético de coragem e beleza. O Nordeste moderno é o Brasil do futuro, mas um futuro com sotaque, cor e memória. É a prova viva de que a prosperidade pode brotar onde o sol castiga, que a inovação pode florescer onde o chão rachou e que o amor por um povo pode ser a força motriz de uma civilização inteira. No fim das contas, o Nordeste nunca precisou mudar para ser moderno. O mundo é que finalmente aprendeu a enxergar o que ele sempre foi. O Nordeste é mais do que uma região. É um estado de espírito. É o canto que nasce da dor, mas ressoa em alegria. É o sertão que ensina a esperar, o mar que ensina a acreditar e o povo que ensina a recomeçar. Aqui, a fé não é religião, é combustível. A arte não é passatempo, é herança. E o futuro não é promessa, é construção diária. O Nordeste não quer ser o Brasil do amanhã. Ele já é o Brasil que deu certo. Da sanfona ao satélite, do barro à biotecnologia, do forró à inovação, cada cidade guarda uma prova silenciosa de que a força do país nasce onde há sol, coragem e poesia. Então,
Da próxima vez que alguém te perguntar onde começa o Brasil, responda com o coração aberto. Começa no Nordeste e nunca termina. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários. Qual parte do Nordeste você mais ama ou sonha em conhecer? Até o próximo episódio.